E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai dar um mergulho de cabeça em uma das transformações mais dramáticas e profundas já registradas na história antiga. O que vamos explorar aqui não é só um relato distante sobre costumes de uma época que já passou, não. É uma estrutura complexa, cheia de visão, julgamento e uma restauração em escala cósmica. O texto original descreve uma verdadeira quebra de paradigma, algo que altera completamente a nossa percepção sobre o poder, a moralidade e, claro, o próprio futuro. Para começar, a fonte que a gente está analisando hoje já joga uma pergunta fortíssima logo de cara. Pensa comigo. O que alguém precisa ver para simplesmente cair no chão e gritar que está completamente perdido? É com essa intensidade que somos fisgados para dentro da narrativa. A experiência relatada ali não teve nada de leve ou poética. Foi um choque brutal de realidade que expôs a fragilidade humana de um jeito irreversível. Então, vamos entender juntos como e por que isso aconteceu. Parte 1. A falsa religião de Judá. Olha só, a história não começa no clímax de um encontro sagrado, mas sim no meio de uma baita crise espiritual que estava super bem disfarçada de rotina. De um lado, a aparência externa da nação era simplesmente impecável. Eram rituais acontecendo no templo sem parar, mãos erguidas aos céus, palavras sagradas ecoando para todo lado. Parecia perfeito, mas quando a gente olha para a realidade interna, o texto revela um cenário de corrupção sistêmica. Os corações estavam completamente frios e distantes. A injustiça dominava a política e a verdadeira confiança daqueles líderes estava nas alianças militares, em acordos humanos e não no divino. Era o caldeirão perfeito para um colapso. Parte 2. O confronto com o santo. E é exatamente nesse cenário de pura hipocrisia, em um dia que tinha tudo para ser mais um dia normal no Templo de Jerusalém, que a realidade invisível se rasga e o profeta é confrontado. O texto nos mostra uma progressão superlógica de graça a partir desse despertar. O primeiro passo é aquela visão avassaladora do trono e da santidade. E qual é a resposta imediata? Aí vem o passo 2, o reconhecimento total da própria ruína. Sem tentar se justificar, sem desculpas, só a confissão de estar perdido. Logo depois, o terceiro passo traz uma reviravolta. Em vez de aniquilação, a gente vê uma purificação, simbolizada por uma brasa viva. E por fim, o quarto passo, o comissionamento. Aquele homem agora está pronto para ouvir a convocação. É uma estrutura simplesmente perfeita de desconstrução e reconstrução. Sabe o que é fascinante nesse momento? É o peso físico, sensorial mesmo, da declaração dos seres celestiais. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. O relato diz que o som fazia as bases do lugar tremerem e uma fumaça densa tomava conta de tudo. Gente, não era uma musiquinha de fundo, era uma força esmagadora que destruía na hora qualquer restinho de orgulho humano. Parte 3. O chamado e a missão. Agora, aquele encontro aterrorizante no templo não foi um show de luzes só para causar espanto. Toda aquela purificação preparou os ombros do profeta para carregar uma responsabilidade gigantesca. Diante da convocação divina que ecoa ali, a resposta vem com uma clareza que impressiona. Eis-me aqui, envia-me a mim. Zero hesitação. Ele não pede garantias, não negocia salário, não pede condições favoráveis. A rendição é total e imediata, movida puramente pela grandeza do que ele acabou de ver. Quando a nossa percepção da realidade muda nesse nível, a resposta ao dever vira quase automática. Só que o texto faz questão de jogar uma água fria nesse otimismo inicial, mostrando uma realidade bem dura. Essa missão não seria regada a aplausos ou sucesso rápido. Seria um caminho de muito confronto, de uma solidão extrema e rejeição constante. A mensagem seria entregue a uma geração com o coração endurecido, que tinha olhos, mas não queria enxergar de jeito nenhum. A missão dele não era ser popular ou convencer as massas, mas sim manter-se absolutamente fiel à mensagem. Parte 4. O julgamento das nações. A partir desse ponto, o foco sai de dentro dos muros de Jerusalém e passa a olhar para o mapa mundi. A mensagem deixa de ser só uma denúncia de corrupção local e vira um decreto de soberania global. Babilônia, Assíria, Egito, Tiro, as grandes superpotências da época. Eles pareciam intocáveis com seus exércitos gigantescos. A máquina de guerra da Síria, por exemplo, tinha centenas de milhares de soldados e aterrorizava geral. Mas o texto afirma na lata que nenhum poder na Terra opera fora da jurisdição divina. O que essas nações achavam que era uma força invencível, a narrativa revela como sendo só uma fragilidade passageira mascarada de estabilidade. E isso cria um paradoxo histórico sensacional.
De um lado, durante o cerco de Jerusalém, o rei Ezequias se vê totalmente sem saída militar. Demonstra uma dependência gigantesca de Deus e um livramento impossível acontece contra o exército inimigo. Mas aí a gente olha para o que rola depois da vitória. Esse mesmo rei se enche de um orgulho silencioso, resolve ostentar seus tesouros para nações estrangeiras e, ironicamente, planta a semente da própria ruína futura. A lição que fica é claríssima. Tanto o sofrimento extremo quanto o sucesso absoluto têm o poder de expor de verdade o que está no coração humano. Parte 5. O servo sofredor. Aqui o clima da narrativa muda e vai para um tom bem mais denso. O texto dá um salto de séculos para frente e descreve uma figura que desafia completamente qualquer expectativa política ou militar daqueles impérios. A figura prometida não chega com pompa ou uma postura majestosa. Muito pelo contrário, é alguém rejeitado, ignorado, esmagado pelo peso de culpas que nem eram dele. Alguém levado em silêncio, como um cordeiro caminhando para o matadouro. Para uma sociedade que idolatrava a força bruta e generais implacáveis, a ideia de um salvador que vence através do sofrimento não fazia o menor sentido lógico. Mas a genialidade de tudo isso está num detalhe crucial. Aquele silêncio brutal, todo aquele sofrimento, não era uma derrota para os inimigos, era uma entrega voluntária. Aquilo que o mundo bateria o olho e chamaria de fraqueza suprema, o texto descreve como o ponto mais alto de uma estratégia divina perfeitamente desenhada. O propósito final dessa dor, que parecia não ter explicação, está cravado nessa frase fortíssima. Pelas suas feridas, muitos seriam curados. É o conceito máximo de redenção, uma verdade registrada para criar uma ponte ao longo de milênios, revelando que a cura do mundo viria exatamente através da dor desse servo. Parte 6. A restauração final. Depois de detalhar tanto o peso do juízo humano e o sofrimento do servo, a narrativa simplesmente se recusa a terminar em destruição. O tom vira de vez para uma esperança cósmica. E o ponto exato dessa virada de chave é marcado por uma ordem super direta: consolai, consolai o meu povo. A mesma fonte que decretou a queda de impérios imensos e expôs a podridão de Jerusalém, agora manda consolar. Fica evidente que o objetivo final nunca foi destruir tudo, mas sim reconstruir. É o lembrete claro de que, mesmo depois do maior fracasso, existe um caminho de volta. A escala de tudo isso é de cair o queixo. A gente começa com o imediato, o cerco de Jerusalém, ali no curto prazo medido em anos. Logo depois, vem a queda dos grandes impérios, que varre séculos de história. Em seguida, a chegada do servo sofredor, uma promessa que cruza milênios, até desembocar na grandiosa promessa final de novos céus e nova terra, que mergulha direto na eternidade. Percebe o tamanho disso? O texto projeta uma visão que nasce nos muros de uma cidadezinha antiga e só para quando reinventa o universo inteiro. E os detalhes dessa nova realidade são inspiradores demais. Não estamos falando de um remendo provisório, mas de uma criação inteiramente renovada. Um lugar onde a lógica da dor e do choro não existe mais. Uma Jerusalém que deixa todo aquele passado de ruína para trás e vira o centro da glória. E o mais importante de tudo, a comunhão constante, direta e inquebrável com Deus. É a promessa definitiva de que absolutamente tudo que o homem quebrou será perfeitamente restaurado. O que deixa a gente com uma pergunta final para ficar martelando na cabeça. Se a história toda e o próprio cosmos culminam de fato na restauração perfeita de todas as coisas, como essa visão de longo prazo deve mudar o jeito que a gente enfrenta os medos e as crises do nosso dia a dia? A história nos mostra que as sombras passam, mas o propósito final continua ali, inabalável. Muito obrigada por acompanharem mais essa análise profunda de um texto tão fascinante. Continuem questionando, continuem estudando e a gente se vê na próxima exploração.